pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar um pouquinho sobre a minha experiência ao ler o livro Amor e Amizade e Outras Histórias da Jane Austen, então vem comigo. E aí, hoje eu vim contar a minha primeira experiência com um livro da Jane Austen. Eu nunca li um livro dela, foi meu primeiro contato com a escrita da autora. E, quer dizer, com uma tradução da escrita da autora, eu sempre me esqueço de deixar isso específico, ler a tradução não é ler a escrita da autora, mas enfim, é o meu primeiro contato com uma história, né, escrita pela Jane Austen. E assim, eu achei, já vou dizer logo de cara que foi uma ótima experiência, eu gostei muito. E assim, eu acho que eu esperava outra coisa. Eu esperava, assim, uma coisa romântica, muito melosa, sofrida, pessoas, sabe? Mas na verdade, pelo menos aqui, em Amor e Amizade e Outras Histórias, eu amei o ponto de vista dela, eu amei a construção dos personagens e o que ela fez aqui, tá? Então eu vou contar um pouquinho pra vocês. Essa ediçãozinha aqui, ela é uma edição que veio num box da Tag. Ela é bem fininha, ela é uma edição pocket, olha, comparado com a minha mão, ela é bem pequenininha. E assim, olha, a página é amarelada, ela não tem orelha, tá? É só a capinha mesmo. E é um livro bem curtinho e foi um compilado de cartas, de pequenos contos, né? Ou pequenas histórias em formatos de cartas que a Jane Austen escreveu. E segundo o prefácio, aqui no comecinho tem um prefácio escrito por um jornalista, um escritor e jornalista britânico chamado G.K. Chesterton. Não conheço esse escritor, tá? Mas aqui no finalzinho tá falando que esse escritor e jornalista britânico foi o criador do célebre personagem Padre Brown, protagonista de inúmeras histórias de mistério, como A Inocência do Padre Brown, que é uma das coleções da L.M. Pocket. Então, assim, ele foi um escritor britânico e ele escreveu um prefácio numa edição que saiu em 1922 desse livro da Jane Austen. Porque o que aconteceu? Esse livro não foi publicado enquanto ela era viva, tá? Ele foi publicado por um dos descendentes dela que acharam essas histórias escritas e publicaram depois que ela já tinha morrido há algum tempo. E essas histórias, pelo que foi analisado e está aqui contando no prefácio, elas são consideradas a primeira obra da Jane Austen, publicada pela primeira vez, e é uma sátira da fábula da mulher desmaiada. E, gente, essa descrição não tem melhor descrição do que essa, porque realmente, gente, esse livro aqui é uma sátira, uma comédia pastelona, que tem, na minha opinião, né, pelo que eu senti ao ler, a intenção de criticar a personagem, né, aquela fábula que tinha na literatura daquela época de que a mulher, quando acontecia alguma coisa de impressionante, ela desmaiava. E, gente, e não é verdade. Tanto que o próprio escritor aqui do prefácio, ele fala que alguns estudiosos erroneamente acham que as mulheres realmente desmaiavam naquela época, mas não, que já era só uma ficção. E que os próprios leitores da época sabiam que era ficção, que aquilo não era realidade, mas que era um exagero ficcional, que as mulheres eram pedidas em casamento e desmaiavam de felicidade. Não era, isso não era a realidade da época, era só uma cena ficcional que muitos livros da época colocavam. E a Jane Austen, nesse livro, ela vem criticar essas personagens que desmaiam o tempo todo, porque as personagens aqui da primeira história, que é a Amor e a Amizade, elas têm uma cena que uma delas desmaia, assim, tipo, 5, 6 vezes seguida, e aí ela fica doente, pega um resfriado, porque ela desmaiou várias vezes no sereno e morre. Gente, mas assim, não é. Eu fico pensando, gente, e ela é sensacional o jeito que ela escreve.
Porque ela coloca essa crítica aqui. Tipo assim, não faz sentido as personagens ficarem desmaiando tanto. E aí, uma das personagens fala sobre essa questão do desmaio pra você ver o tom de ironia que a Jane Austen colocou aqui. A personagem fala assim: olha, cuidado com os desmaios. Embora de momento possam ser refrescantes e agradáveis, no final provarão ser, creia em mim, se repetidos demais e em estações impróprias, destrutivas para a sua constituição. Então, assim, ela meio que alerta, né, no próprio texto, tipo assim, gente, cuidado com o exagero desses desmaios dessas mulheres nesses livros, porque ele pode ser, né, destrutivo para uma pessoa. Imagina ficar desmaiando assim o tempo todo. Então, assim, ela é muito irônica. A primeira história, gente, é uma ironia atrás da outra. E na primeira história, o ponto central da crítica irônica da Jane Austen é a questão do casamento. Como nós sabemos, na época, o casamento ele era não só ele não era uma coisa por amor, ele era um negócio que unia famílias, riquezas das famílias. Então, os pais planejavam os casamentos para garantir que os filhos e as filhas tivessem um futuro, tivessem uma união com uma pessoa que aumentasse a fortuna da família, para que eles continuassem passando, né, o nome da família de geração em geração e também para poder aquele casal ter dinheiro, ter condições de ter uma vida melhor. Então eles juntavam fortunas. Então pessoas geralmente procuravam se casar com pessoas da mesma classe social. E a gente sabe que muitos dos romances, né, eles tratam dessa coisa dos pais imporem o casamento como uma coisa muito, extremamente ruim. E aqui a Jane Austen vem criticar essa posição porque na primeira história são personagens trocando cartas e a personagem principal conta para uma personagem mais novinha o que ela passou na vida dela. E tudo que essa personagem mais velha, já cinquentona e solteira, vem contar é coisas ruins dos pais. Tipo assim, ela vem criticar não dos próprios pais dela, mas dos pais das pessoas em geral em relação ao casamento. Então, ela tem posições dos filhos assim, farei qualquer coisa menos menos a vontade de meu pai. E aí, logo, esse mesmo personagem que fala que faria qualquer coisa menos a vontade do pai, vive do dinheiro do pai. E ela põe isso aqui, tipo assim, a ironia que é os jovens da época ficarem falando tão mal dos pais, sobre a questão do casamento e tudo mais, mas viver do bom e do melhor às custas dos pais. Mas falando mal dos pais. Nossa, porque o meu pai quer que eu case com fulano. Fugirei de casa com você. Aí o personagem vai, casa com outra pessoa que acabou de conhecer, que não era a pessoa que os pais queriam, passa por uma tragédia, come o pão que o diabo amassou, só porque não queria fazer o que o pai queria, mas vivendo à custa dos pais, sabe? Então, ela escreve isso como uma grande comédia para mostrar para você que, olha, eu tô sendo irônica, tá? Isso aqui não é a minha opinião. Na verdade, eu acho o contrário. Estou aqui falando mal desses personagens. Então foi muito engraçado, foi muito legal ler essas primeiras histórias, sabe? Ela vem aqui, ela tinha 17 anos, a Jane Austen, quando ela escreveu essas histórias. E eu acho que ela via as amigas, né, com toda essa reclamação dos pais, que provavelmente, isso eu tô imaginando, sabe? Mas pelo que ela colocou aqui nessa história, parece que ela achava um absurdo tudo o que acontecia em relação aos jovens da época que desfrutavam, né, de toda a mordomia que a família tinha a oferecer, mas só reclamava de todas as atitudes do pai. É claro, gente, que eu não tô aqui falando que era certo naquela época ou errado o casamento arranjado. Eu não tô aqui falando que o casamento arranjado é a melhor coisa do mundo, não, né? Mas naquela época era uma realidade diferente, entendeu? E a intenção dos pais, né, segundo o que dá para você entender aqui pela Jane Austen, era o melhor para os filhos, apesar do casamento arranjado não ser lá a melhor coisa do mundo. Mas eu acho que ela também quis expressar
a partir da minha experiência, tá? Não tem como eu falar pela autora, mas essa é a minha opinião. Eu acho que ela também quis expressar que, tipo assim, já que você vai desobedecer e que você odeia tanto assim os seus pais, vive as próprias custas, tipo, vá trabalhar. Entendeu? Eu acho que ela meio que quis dar esse cutucão, assim, com a vara curta. Tipo assim, já que você odeia tanto isso que você tá sendo obrigada a fazer, pega e vai viver, vai trabalhar, vai você ser independente financeiro, ao invés de ficar falando mal da pessoa que provê tudo pra você, né? E isso é muito engraçado. E aí, mais pro final, numa das outras histórias, ela vem falar de uma moça que prefere. Ela começa assim: a primeira página é a moça falando que um senhor, né? Tipo, como a própria personagem diz, um velho de 33 anos. Ai, eu aqui com 30 anos ouvindo a personagem falar, um velho de 33 anos propôs casamento e disse que se ela não aceitasse o casamento, que ele ia propor casamento para as irmãs, e se nenhuma das irmãs quisesse, que ele ia propor para uma conhecida dela. E ela falou que ela preferia passar o resto da vida infeliz com aquele velho, de 33 anos, do que aceitar não se casar primeiro por ser a mais velha. E olha só o pensamento dessa pessoa. E aí, essa personagem que tem esse pensamento é tão caricata aqui que a Jane Austen, ela, nessa sátira, ela dá um exagero muito grande nessas características da personagem para você ver o quão infantil às vezes as moças daquela época eram com a questão do casamento, sabe? E daí ela começa a exigir 1 milhão de coisas impossíveis pro cara, tipo, você vai ter que comprar a carruagem que eu quero, e me dar todas as joias da família, e fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Ele falou assim: olha, se você tiver, né, com essa ilusão de que tudo isso vai acontecer, aí ele virou pra irmã dela, então você quer casar comigo? E assim vai, então ela vai colocando como uma grande comédia pastelão, assim, uma sátira mesmo, o pensamento dos jovens daquela época, e ela meio que dá uma exagerada, sabe? Então eu gostei muito, a escrita foi assim, pra mim muito inteligente, essa sacada dela, dessa ironia. Eu amo escritor irônico. Amo escritor irônico. E assim, amei. Eu nunca li nenhum dos romances da Jane Austen. E eu me pergunto se eles seguem essa mesma linha ou se os outros romances dela, que ela escreveu depois, são mais melosozinhos, entendeu? Eu ainda não li. Mas quero muito ler agora, porque a primeira experiência foi muito boa, muito boa. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi o Amor e Amizade e Outras Histórias da Jane Austen. E se você tiver o interesse de conhecer esse livro, de comprar, eu vou deixar o link aqui embaixo para você adquirir. Se você adquirir esse livro pelo link que eu deixei aqui na descrição do vídeo, você vai estar colaborando com a manutenção do canal. Então, muito obrigada. E a gente vai continuar falando sobre livros e literatura aqui no canal. Até a próxima. Tchau!